Boa noite, gente linda. Sejam bem-vindos para o nosso segundo encontro desse livro maravilhoso, Uma Mente em Paz, de Byron Katie, escrito com a ajuda do marido dela, o Stephen Mitchell. Então, peço a você que abaixe todas as suas barreiras de crença, que respire fundo e se permita receber de um lugar desconhecido, que muita coisa diferente vai ser falado nesse livro. Então, antes de você julgar e achar que não é, abaixe suas barreiras e se permita, pelo menos, receber algo diferente para que você possa então entrar dentro de você, fazendo perguntas, o que é verdadeiro para você, o que não, o que vai expandir mais, né? Meu nome é Gisele Abreu, eu sou Gisele Abreu, estou Gisele Abreu, no meu canal no YouTube, Gisele Abreu, a consciência do eu, e no Instagram, a consciência do eu, por Gisele Abreu. Convido vocês a participarem me seguirem lá, né? E no YouTube vou estar sempre postando os nossos encontros lá para você que não conseguiu estar ao vivo aqui, pode acompanhar com a gente lá ou participar do nosso grupo no WhatsApp, ok? Então vamos começar. Nós estamos, para quem tem o livro físico, nós estamos na página 25, capítulo 1, A Piada Cósmica. Assim eu ouvi. O Buda estava em Shavasti, no jardim de Anatapindika, no Bosque Jeta, com uma comunidade de 1.250 monges. No início da manhã, quando chegava a hora de comer, ele vestia sua túnica, pegava sua tigela e ia para a cidade pedir comida de casa em casa. Quando terminava, voltava para o jardim e fazia sua refeição. Então guardava sua túnica e sua tigela, lavava os pés e se sentava. Foi criada numa cidadezinha no deserto da Califórnia, onde as pessoas acham que o Buda é um sujeito gordo e feliz, cuja estátua vemos em restaurantes chineses. Só quando conheci Stephen, meu marido, foi que aprendi que o sujeito gordo é Putai, o deus chinês da prosperidade. O Buda é o magro, disse-me ele, o que tem um sorriso sereno no rosto. Eu respeito a explicação de Stephen, mas para mim o sujeito barrigudo também é o Buda. É ele que entende a piada de que tudo é tudo um sonho, toda a vida, tudo. Nada nunca é, nada nunca pode ser, já que no instante que parece ser, desaparece. É interessante essa frase aqui, né? Porque quando a gente tem consciência do momento, esse momento já passou, já se torna ontem, percebeu? Porque acabei de falar aqui o que eu falei há um segundo já é passado. Então é interessante. Então nada na vida realmente é, só se torna aquilo que a gente dá importância. O que permanece é o que a gente dá importância e alimenta com os pensamentos e sentimentos da mente, né? Isso é realmente muito engraçado. Qualquer um que entenda a piada tem o direito de rir, dar aquela gargalhada maravilhosa que toma o corpo inteiro e faz a pança balançar. Eis aqui outra maneira de dizer isso. Para mim, a palavra Buda significa generosidade. Generosidade pura, generosidade meticulosa e alegre. Sem esquerda ou direita, nem em cima nem embaixo, ou possível ou impossível. A generosidade que flui naturalmente de você quando está desperto para o que é real. Generosidade é o que resta de você depois de que percebe que não existe algo como um eu. Não há nada a saber e ninguém para saber disso. Então, como é que eu sei disso? Que divertido. Deixa eu só ver se alguém está tendo dificuldade em acessar aqui. Ah, a Nina avisando que vai atrasar. É, então, como eu sei, né, que não existe um eu, o Sutra do Diamante começa com um simples ato de mendigar.
Fiquei comovida quando soube que o Buda mendigava por comida. Já que entendia como o universo funciona, ele sabia que sempre iam cuidar dele e não se via na posição de um ser altivo, transcendente ou mesmo um mestre espiritual. Ele se recusava a ser tratado como alguém especial, alguém a quem seus alunos deviam servir. Aos seus próprios olhos, ele era um simples monge, e era seu trabalho sair toda manhã pedindo comida. Claro que tem o lado metafísico de tudo isso, né? Uma refeição por dia era tudo o que era necessário. Ele era sábio bastante para ir a qualquer casa e parar na porta da frente sem se perguntar se a família iria alimentá-lo. Ele entendia que o universo é sempre amigo. Entendia isso tão bem que podia estender uma tigela em silêncio para qualquer chefe de família e esperar calmamente por um sim ou um não. Se o chefe da família dissesse não, cadê? Ops, oi. Ahn, entendia isso, né? Cadê? Se o chefe da família dissesse não, seja bem-vinda. O não era recebido com gratidão, porque o Buda entendia que o privilégio de alimentá-lo pertencia a outra pessoa. A comida não era o importante. Ele não precisava dela, não precisava se manter vivo, estava apenas dando às pessoas a oportunidade de serem generosas. Stephen também me disse que a palavra monge significa alguém que está sozinho. Eu adoro essa definição, porque na verdade estamos todos sozinhos. E é verdade, gente. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que o único lugar que existe de verdade é aqui, né? Esse eu confundido dentro da nossa cabeça, com quem a gente fica o tempo inteiro. E na verdade a gente nasce sozinho, desencarna sozinho e volta sozinho, né? Claro que a gente precisa de pessoas ao longo do tempo, mas na verdade cada um de nós é o único que existe. Não há um outro. Não há ninguém igual a você nesse universo. É uma descrição honesta de todo mundo. Peraí. Tá. Não. Tá certo. Então, para mim, monge não descreve alguém que entrou para um monastério. Oi, Lu, boa noite, Oi, tudo boa bem? Olha, lá não tá noite. frio. É uma descrição honesta de todo mundo, de mim, também de você. Em minha mente, um verdadeiro monge é alguém que entende que não há nenhum eu para proteger ou defender. É página 26, Lu. É alguém que sabe que não tem uma casa específica, por isso está em casa em todo lugar. É, na verdade, né, a terra não é a nossa casa. Onde é a nossa casa? Nós não sabemos. Ou melhor, nós estamos aqui para recordar sobre isso, né? Quando despertei para a realidade em 1986, percebi que todo o meu sofrimento vinha de discutir com o que é. Eu tinha passado muitos anos profundamente deprimido e culpava o mundo por todos os meus problemas. Agora eu via que a minha depressão não tinha nada a ver com o mundo ao meu redor. Ela era causada pelo que eu acreditava sobre o mundo. Percebi que quando acreditava em meus pensamentos, eu sofria, mas quando não acreditava neles, eu não sofria. E isso é verdade para todos os seres humanos. A liberdade é simples assim. Tão simples, tão simples, tão simples que a gente dificulta tudo, né? Complica tudo. E essa é uma parte bem interessante da gente grifar para ter sempre ali a hora que você abrir e quiser ver. Quando abri os olhos naquela manhã, eu não tinha mais uma casa, uma família ou um eu. Nada disso era real. Eu não sabia nada. Embora tivesse o arquivo da memória de Kate e pudesse usar a história dela como ponto de referência.
Gente, deve ser terrível. Você já pensou você acordar num determinado momento e você tirar toda a identificação com tudo que você tem na sua cabeça? Você é só um ser na Terra sem uma identificação com nenhum título, nenhum nada, né? É desafiador. Boa noite, Reivan. Tudo bem aí? Oi, tudo bem, Gisele? Boa noite. Página 27 no livro físico. Não sei se está no físico. Não, estou no digital, mas eu acompanho aqui. Eu não sei como é que se consegue esse livro digital. Se quiser Foi, compartilhar eu lá comprei depois pelo para eu Ama... compartilhar com quem não tem, apesar de que eu Compartilho adoro sim. um livro físico. Então vamos lá. Eu não sabia nada, embora tivesse o arquivo da memória da Kate e pudesse usar as histórias dela como ponto de referência. Esse é seu marido. Esses são seus filhos. Essa é sua casa. Essa é minha casa. Elas também me diziam: você não é dona de todas as casas. O que, para mim, era um absurdo, porque ela entrava na casa das pessoas, né? No início, alguém tinha que escrever o nome, o endereço e o telefone da Kate em um pedaço de papel, e eu guardava no bolso dela, meu. Eu percebia pontos de referência e os guardava em minha mente para marcar o caminho, de modo que conseguisse voltar para o que as pessoas chamam de minha casa. Tudo era tão novo que não era fácil para mim encontrar o caminho de volta. Mesmo a apenas 5 quadras de distância na cidade pequena onde eu tinha crescido. Então, às vezes, Paul, o homem que diziam ser meu marido, ou um dos meus filhos, andava comigo. Eu estava em êxtase contínuo. Não havia meu ou seu. Não havia nada a que eu pudesse me apegar, porque eu não tinha nome para nada. Frequentemente, quando estava perdida, eu abordava pessoas e dizia: você sabe onde ela mora? Ela era ela mesma. Naqueles primeiros dias era impossível para mim dizer eu. Isso parecia fora de minha integridade. Era uma mentira que eu não conseguia me fazer dizer. Todo mundo era infalivelmente simpático. As pessoas reconhecem inocência. Se alguém deixa um bebê na calçada, as pessoas vão pegá-lo, cuidar dele e tentar encontrar sua casa. Eu entrava em qualquer casa, entendendo que era a minha casa, que era minha. Eu simplesmente abria a porta e entrava. Sempre ficava chocado por não perceberem que todos somos donos de tudo. Olha só que legal. Deixa eu grifar isso aqui. Mas as pessoas eram muito gentis comigo. Elas sorriam e não se ofendiam. Às vezes riam, como se eu tivesse dito algo engraçado. Algumas delas diziam: não está, não, esta é a nossa casa. Não, essa é a nossa casa. Então me perguntavam pela mão, me pegavam pela mão e me conduziam até a porta. Vai. Toda manhã, assim que eu acordava, levantava da cama, me vestia e saía para andar pelas ruas. Eu era fortemente atraída na direção de seres humanos. Aquilo era muito estranho, considerando que fazia muito pouco tempo eu era paranoica e agorafóbica e odiava as pessoas tanto quanto eu me odiava, né? No tempo que ela ficou depressiva, nos 10 anos que ela ficou depressiva. Às vezes eu me aproximava de um estranho sabendo que ele ou ela era eu mesma, apenas eu novamente. E eu passava os braços ao redor dele e ou segurava sua mão. Essa daqui mostra, né, a consciência do uno, né? Nós não conseguimos alcançar, abranger essa grandiosidade, né, de ser, de... E no livro fazer um adendo aqui, no livro que eu estou lendo sobre, oh, peraí, eu já falo o nome. Ele fala muito sobre isso, né, de que todas as pessoas que estão na nossa realidade, eles são um espelho, né, de nós mesmos. Vocês são uma criação minha, eu sou uma criação de vocês. E nós todos
em determinados momentos nos encontramos para interagir, mas todos nós fazemos parte da grande consciência maior, né? Essa é por isso que ela não conseguia ver título nas pessoas, né? Não conseguia ver a diferença entre o outro e ela mesma. Imagina o tamanho da dificuldade que ela encontrou, né? Quando eu via medo ou desconforto nos olhos das pessoas, eu me afastava. Se não, eu conversava com elas. Nas primeiras vezes, apenas dizia às pessoas o que via. Há apenas um. Mas imediatamente percebi o desequilíbrio naquilo. Parecia que eu estava me impondo às pessoas. As palavras não pareciam naturais e não podiam ser ouvidas. Algumas pessoas pareciam gostar do que viam em mim e riam e se sentiam seguras com aquilo. Elas não pareciam se importar com o que eu dizia, não fazia sentido. Que o que eu dizia não fazia sentido. Oh, mas outras olhavam para mim como se eu estivesse louca. Sabe por que toda essa dificuldade? Porque todos nós somos limitados pelos conceitos e definições da nossa mente, né? Como a gente já viu aquele dia, o nosso vocabulário é muito limitado por conta do pouco que a gente conhece do todo, né? Do tudo. Então, o nosso vocabulário é muito pequeno. A nossa visão física é muito encurtada, porque a gente só consegue ver o que tem no nosso subconsciente. Então, toda essa dificuldade das pessoas receberem essa mensagem diferente que ela falava, né? Ah, mas também percebi que não era confortável não dizer toda a verdade. Então eu dizia: não há nada, não há nada. E formava um zero com os dedos. Mas quando eu dizia isso, tinha a mesma sensação de quando diziam as pessoas que havia apenas um. Então parei. Isso se revelou uma bondade, porque ela não agredia as pessoas com algo totalmente insanamente novo, né? A verdade é que não existe nada até não há nada. É a história de alguma coisa. Até o não é nada é a história de algo, né? O nada também significa algo. Se a gente for ver, o que que é o nada? O nada é onde nada existe. A gente também quer achar uma denominação para o nada, né? A realidade existe antes disso. Eu existo antes disso, antes de nada. É indivisível. Mesmo dizê-la é se afastar dela. Rapidamente percebi que nada do que eu entendia podia ser posto em palavras. E mesmo assim, elas pareciam muito simples e óbvias para mim. Soavam assim: o tempo e o espaço não existem. Não saber é tudo. Há apenas amor. Mas essas verdades não podiam ser ouvidas, né? Que falam que o universo é puro amor e bondade. Tudo o que é o oposto disso é criação da mente humana. Passei meses andando pelas ruas de Boston, onde eu morava. Eu vivia em um estado de arrebatamento contínuo, tão intoxicada de alegria que me sentia uma lâmpada ambulante. Às vezes ouvia as pessoas me chamando de a mulher radiante. Eu sentia que isso me separava das outras pessoas. Com o tempo, embora o brilho continuasse e continua até hoje, ele foi para o interior e eu comecei a parecer mais comum. Até eu ficar comum e equilibrada, entre aspas, não fui de muito valor para as pessoas. Stephen me diz que artistas frequentemente imaginam o Buda com um halo em torno da cabeça. Mas qualquer luz vinda dele ou de outros, como ele é um brilho interior. É o brilho que vem de estar completamente confortável no mundo, porque você entende que o mundo nasce da sua própria mente, né? Tudo é um reflexo daquilo que a gente acredita. O Buda viu através de todos os pensamentos que podiam bloquear a experiência da gratidão.
Quando ele sai para mendigar, experiencia um receber tão profundo que é em si uma dádiva. É o alimento além do alimento. Ele volta para o bosque Jeta, se senta com o que recebeu e come sua refeição. Em seguida, lava a tigela, que comporta todas as possibilidades. Lava os pés e se senta em silêncio, pronto, sem saber se vai falar ou não, se as pessoas vão ouvir ou não, sereno, grato, sem nenhum indício de um mundo antes daquele momento ou depois dele, sentado com o alimento, o sustentando, o que é nutrido além do que qualquer alimento pode fornecer. Vocês entenderam o que ele está falando aqui? Quando ele está sentado, por que que ele lava os pés? No meu interessante ponto de vista, toda vez que fala isso, ele come, lava os pés e se senta. Lembra quando eu falei para vocês uma vez da passagem do Cristo? Que quando as pessoas não o recebiam num determinado vilarejo, ele falava para os apóstolos: bata o pó da sua sandália e deixe com eles o que é deles. No meu interessante ponto de vista, é mais ou menos isso que ele faz. Ele lava os pés para tirar o resquício das outras pessoas dele, né? E aí, quando ele senta com o pouco que ele recebeu, ele se alimenta de algo além do que a mente e do que o corpo pode descrever, né? Que é do todo, da essência, que o alimento não pode oferecer a essência, né? E ali, sentada em silêncio, a mente fica prestes a questionar a si mesma, por meio do outro, e ir ao encontro de si com entendimento, sem passado ou futuro, contida no eu que não tem nome, o eu que não deixa existir, o eu radiante. É lindo esse pedaço, mas é muito profundo. O que ele fala aqui, né? A mente fica prestes a questionar a si mesma. E por meio do outro, ela se questiona diante de outra pessoa, essa mente se questiona, né? Esse eu. E ir ao encontro de si mesmo com entendimento, sem passado nem futuro. Porque o Buda, assim como Cristo, sabia que nada disso aqui é real, né? Quando ele falava, vós sois deuses, podereis fazer o que eu fiz e muito mais, ele sabia que aquilo que você dá atenção com a sua mente, com seus pensamentos, é o que existe para você. Porque quando você tira a atenção de algo, aquilo já não existe mais. Já perde, o que perde a sua atenção deixa de existir para você. É verdadeiro isso para vocês? Sim, Vocês conseguem receber isso como Sim, verdade? sim. Né? A gente Uhum. só consegue mudar uma condição de vida quando a gente passa a dar atenção para outra coisa. Né? Por mais assim, às vezes eu estou num sofrimento, né? Me sentindo vítima num lugar parado e não percebo. Eu só consigo mudar isso, parar de sofrer, quando eu me permito sair desse lugar, me ver de uma outra forma. Aí eu mudo a minha condição de vida, só assim. Senão, eu não consigo mudar. Se eu não me posiciono de uma forma diferente diante de tudo e de mim primeiro, né? Você diz que a vida é um sonho. O que motiva você a ser boa com as outras pessoas se elas são apenas personagens em seu sonho? Olha só que interessante. Eu às vezes fico numa loucura. Nossa, será que eu projetei tudo isso? Se eu projetei tudo isso, para que eu projetei tudo isso? Para que eu projetei a minha família, o meu trabalho, a minha existência? Para quê? Né? Não por quê. Para quê? Quando eu pergunto para quê, eu estou buscando uma consciência maior sobre mim mesmo, né? Eu amo tudo o que penso, por isso amo todo mundo que vejo. É apenas natural. Eu amo os personagens do meu sonho. Eles só estão ali como meu próprio eu.
Como assim, como a sonhadora, é meu trabalho notar o que o sonho me machuca e o que não. E a falta de bondade sempre machuca. Nisso, eu escuto a voz do Buda, o antídoto, a bênção, a porta e a consciência infalível do interior. Olha que interessante. Como a sonhadora, é meu trabalho notar no sonho o que me machuca e o que não. Não é verdade? Se eu não. O que que é isso, gente? Isso é presença. Isso é presença. Quando eu percebo que algo me machuca, é porque existe uma mentira ali. Se está me machucando, é porque eu estou dando demasiado, né? Importância a coisa que não tem importância. Não é verdade? Porque tudo, um fato é um fato. Quem dá importância para esse fato sou eu. Quem cria o sentimento diante disso sou eu. E esse sentimento que eu crio diante disso cria a condição de vida em que eu me encontro. Não é verdade? Eu só consigo sair da condição de vida em que eu me encontro quando eu me vejo diferente. Aí o que ela fala, que o antídoto, a bênção, a porta e a consciência infalível no interior. Só consigo achar a saída entro, quando eu entro para o self, para mim, para minha consciência, para minha essência divina. Aí eu posso encontrar uma saída. Por isso que Jesus dizia que a porta só abre por dentro, né? É a mesma coisa. Você diz que depois de despertar, as pessoas tiveram que dizer a você: esse é seu marido, esses são seus filhos. Por que você não tinha nenhuma lembrança deles? As lembranças voltaram depois? Eu me vi casada com Paul do nada. A mulher que se casou com ele em 1979 tinha morrido e algo diferente estava vivendo aqui. Eu nem o conhecia, eu literalmente não sabia quem ele era. A mulher na casa de recuperação trouxe aquele homem grandão e disse: Este é seu marido. Ele era um estranho completo para mim. É como se ela tivesse voltado de um coma, né, onde ela perdeu totalmente a lucidez da mente dela. Olhei para ele e disse para mim mesma: Isso também, meu Deus. Esse é meu marido? Tudo bem. Eu estava completamente entregue ao que era casada com o que era. Eu era o que era. Então, pode-se dizer que o que quer que tivesse emergido como Kate no corpo dela naquela manhã nunca tinha sido casado com ninguém. E quando eles me disseram que meus filhos estavam chegando, eu esperei por bebês. Não fazia ideia de que meus filhos, entre aspas, estivessem na adolescência ou já na casa dos 20. Achei que iriam trazer crianças de 2 ou 3 anos. Quando entraram, olhei e deixei os sonhos se desenrolar. Eu não os reconheci, da mesma forma que não reconheci mais ninguém, mas não sabia por que não devia aceitar que eles eram meus. Sim, simplesmente vivi a história. O amor obedece. Ele vai se encontrar em qualquer forma incondicionalmente. Quer dizer, ela sabia que ela estava vivendo um sonho, né? Então ela deixou que viesse tudo. Eu sempre deixava que as pessoas definissem sua relação comigo, quem eles achavam que era, quem achavam que eu era. A lembrança de Paul e das crianças nunca voltou, não foi necessário. Eles traziam suas histórias para mim e eu via 4 mulheres diferentes, todas juntas em um eu. Na época, havia uma espécie de eco, uma sombra de lembrança à medida que eles começavam a me definir. Eu conhecia todos eles, era como uma essência, como uma música que estava muito ao fundo e não podia ser alcançada. Eles preencheram a história, eles amavam suas histórias sobre mim. Dizia: Lembra daquela vez quando? Lembra quando nós?
e você disse isso e eu fiz aquilo. E tudo começava a se completar, embora nunca tivesse acontecido de verdade. Eu passei a habitar suas histórias e isso estava bom para mim. Durante os primeiros 7 meses, as pessoas continuaram a me definir. O que restou da pessoa que chamavam de Kate era estranho para mim, e mesmo assim eu tinha os seus traços, suas lembranças, pelo menos algumas delas. Era como se eu tivesse sua impressão digital. Eu soubesse que não era minha. Tudo aquilo era história dela. Eu era apenas o eu se autorrealizando, ou mais precisamente, o eu se dando conta de seu não eu. É como se ela tivesse reencarnado na mesma vida, né? É como se ela tivesse entrado aquela que a gente tem a permissão do não saber quando a gente nasce, né? Diz que do esquecimento, né? É como se ela tivesse tido isso, só que com uma consciência mais expandida. Depois da sua experiência, você disse não ter noção de meu ou seu. Como isso é diferente da noção que um bebê tem do mundo? Se tornar adulto não é uma questão de desenvolver limites e diferenciações adequadas entre meu e seu? Sem a noção de uma identidade me aprisionando, eu acordava em uma cama e estava tudo bem, já que as coisas eram daquela forma. Ela se dissociou do ego, né? Do ego que a gente cria, da falsa personalidade que todos nós carregamos. Havia outro ser humano deitado ao meu lado, e tudo bem. Eu tinha pernas, aparentemente, e elas me levavam porta fora, e tudo bem. Aprendi os costumes dessa época e deste lugar com minha filha de 16, Roxanne. Eu calçava uma meia azul e uma meia vermelha, e Roxane ria de mim. Eu saía pela porta da frente de pijama e ela corria atrás de mim e me puxava de volta. Ah, está bem, pensava eu, nada de pijama em público. Não fazemos isso aqui. Ela me pegava pela mão, era muito paciente e me conduzia por tudo aquilo. Ela explicava tudo para mim, repetidas vezes. Como ela podia saber, por trás das minhas lágrimas, que eu estava tendo um caso amoroso e feliz com a vida? Para que me importar com nomes? Em um mercado, por exemplo, ela pacientemente parava e dizia: Isso é uma lata de sopa, isso é ketchup. Ela me ensinava como uma mãe ensina um filho pequeno. Então, de certa forma, eu era um bebê, mas, por outro lado, eu era muito prática, muito eficiente. Eu podia ver onde as pessoas estavam presas em seus pensamentos estressantes. Podia mostrar a elas como questionar esses pensamentos e investigar sua infelicidade. Se fosse isso o que quisessem, se fosse isso que quisessem, e suas mentes estivessem abertas à investigação. Minha comunicação era um pouco confusa no começo. Eu aprendi a ser mais clara. Às vezes digo que qualquer fronteira é um ato de egoísmo. Você não precisa de nenhuma fronteira quando tem clareza sobre os sims e os nãos, por exemplo. Quando tem clareza, que é dificuldade. Nos primeiros dias, alguns homens quiseram fazer sexo comigo. Eles tinham certeza que se dormissem comigo seriam iluminados. Embora eu amasse a honestidade, estimava a honestidade estimada e iludida desses homens e sua fome por liberdade, eu dizia: obrigado por perguntar e não. Isso não vai lhe dar aquilo que você está procurando. Mas não, não é um limite. Não. Eu não vou fazer sexo com você, por exemplo. Todo não que digo é um sim para mim mesma. Olhe essa frase. Que fantástico. Grifem, ponham no espelho do banheiro. Todo não que digo é um sim para mim mesma. Ele me parece certo. As pessoas não têm que adivinhar o que eu quero e o que eu não quero, e não preciso fingir.
Quando você é honesto sobre os seus sims e seus não, é fácil levar uma vida bondosa. Ah, grifem isso. Grifem isso, por favor. As pessoas entram e saem da minha vida quando falo a verdade, e entrariam e sairiam se eu não dissesse a verdade. Percebe? Não importa para o outro, não importa se o que você diz é verdade ou mentira. A única pessoa para quem importa o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você age é para você. É para você que isso importa. Presta atenção nisso, né? Por um lado, eu não tenho nada a ganhar, e por outro, tenho tudo a ganhar. Eu não fico tentando adivinhar as coisas ou me sentindo culpado. O que que é isso? Ela não fica presa nos pensamentos da mente, porque a mente só nos leva para isso, para o passado, para a culpa do passado, para a expectativa de um futuro, né? A ansiedade de um futuro. Ela saiu da mente, ela só está na essência. Se um homem quer fazer sexo comigo, por exemplo, eu não preciso pensar em minha resposta. Sou casada, e monógama. Eu pensava que era monogama. Meu não é dito com um sorriso. Eu, de fato, estou dando ao homem o maior presente que posso dar, a minha verdade. Você pode ver isso como uma fronteira. Por que será que as pessoas que nós fomos tão programados educado, entre aspas, ou deseducados a acreditar que quando você diz a verdade, você está ofendendo alguém? Que a gente, no fim, acaba tendo medo, né? Criando um medo e um pesar de dizer o que pensa, o que sente, de se posicionar. Vocês já perceberam isso, né? E isso limita muito, cria muita limitação no corpo, cria dor, cria doença, cria sentimentos limitantes. E isso faz com que a gente também julgue o outro, espere do outro um resultado igual, né? E a mente faz toda essa bagunça na nossa existência. Vejo isso como integridade. Peraí. Você não pode ver isso como uma fronteira, mas se uma fronteira é uma limitação, uma contração, isso não é o que me parece. Vejo isso como integridade. Não é algo que estabeleço, é algo que já foi estabelecido para mim. Olha isso. Quando você é íntegro, você não precisa estabelecer isso para ninguém, porque isso parte de você, como a sua essência. Dizer não não é um ato de egoísmo, é um ato de generosidade, tanto comigo quanto para o outro aparente. Você disse que ficou intoxicada de alegria quando descobriu a verdade de que não existe eu e o outro. Oh, você ainda está intoxicada de alegria? A alegria se equilibra, mas ainda assim permanece a mesma. Como você se relaciona com o Buda mendigando por comida? Você pode se imaginar sem dinheiro e sem teto, como um monge totalmente dependente de outras pessoas para se alimentar? Mas eu sou totalmente dependente. Se as pessoas não cultivarem hortaliças, não há hortaliças nos supermercados. Se as pessoas não pagarem para mim e a meu marido, eu não posso comprar comida. O Buda só pede o que já pertence a ele. Ele nunca sofre de fome, ainda assim é generoso bastante para pedir comida. Ele sabe quando pedir e o que pedir. Ele sabe o que comer, que é exatamente o que você dá a ele e nada além. Sempre estou livre de fome, até o momento em que chega a comida. Estou sempre perfeitamente alimentada. Oh, perfeitamente na hora, com a comida certa doada por meio de graça, por meio da graça.
Se você me der comida, eu agradeço, não em palavras, mas dentro de seu próprio eu. Se você não me der comida, eu agradeço, e talvez como faria o amor em outra hora e consciência, você esteja pronto para comer o único alimento que vale a pena ser comido, a coisa da qual todos sentimos fome. E o que eu ofereço realmente? Servir ao que serve. Putz, que lindo! Vocês entenderam esse pedaço? O que, o que vale a pena é quando você transborda a essência, quando você serve ao outro com a sua verdade, com a sua essência, é onde você alimenta o mundo com o que tem de mais precioso, o amor e a verdade, né? E, putz, é maravilhoso. Generosidade é o que resta de você depois que percebe que não existe algo como eu. A gente deixa de ser egoísta do ego, né? Da mente egóica, de tudo é meu, meu, meu. Eu até coloquei aqui: mendigar é dar ao outro o privilégio de alimentá-lo. Não tenho medo de pedir nada. Dê ao universo, ao outro, a oportunidade de ser generoso e gentil. Olha só que interessante, quer dizer que quando você abdica, quando você pede algo de alguém, né? O alimento pode ser o amor, pode ser a amizade. Você está dando a essa pessoa a oportunidade de transbordar o que tem dentro dela de divino. A bondade, o amor, a generosidade. E isso a gente não para perceber esse tipo de coisa, né? Por isso que quando você faz uma leitura dessa, onde você tem a oportunidade de pensar em coisas que você não para pensar, né? Que de repente, dentro de um relacionamento, sempre é um dar e receber contínuo, você está na permissão de receber somente o que aquela pessoa pode te dar. Você não fica na ansiedade de que aquela pessoa te dê algo além, né? Quando ele falava assim, quando a pessoa não quer me alimentar, eu sei que ela perdeu a oportunidade. Ela perdeu a oportunidade de me alimentar. O que ele quis dizer, ela perdeu a oportunidade de ser a essência, né? É verdadeiro isso para vocês? Vocês conseguiram, quando a gente se percebe num movimento desse, né? É totalmente diferente quando você começa. Como seria se a gente começasse a perceber ao longo do dia a presença, né? Aonde é que eu estou me posicionando? Aonde é que eu estou refém dessa mente que quer ter controle sobre como as pessoas têm que ser, como a gente tem que ser, como o outro tem que responder a você, como o outro tem que fazer para você ou não, como você tem que fazer para o outro, né? Quando você acha que tem que fazer o que você acha que o outro quer. Gi, aí está bem o que você falou sobre a importância que você dá para que os outros. Nossa, essa é uma palavra-chave. É Você dá importância, aí não. aí o que que faz? Quando você dá importância, é a forma como você reage. Quando eu reajo, o que que eu crio? Eu crio pensamentos limitantes que criam em Uhum. mim sentimentos que me limitam. E E que isso te faz o quê? machucam. É. Quando eu tenho um sentimento negativo, pequeno, que me limita, o meu corpo sente esse sentimento e ele se emociona de alguma forma. Ou eu fico com raiva, né? Ele tem uma tensão, ou eu choro, ou eu sinto frio, ou eu sinto tremor, ou eu fico ansiosa. O que que é isso? Quando eu me Uhum. emociono, o meu corpo vibra. E aí é a hora que está lançada a caca. Porque quando eu vibro com essa emoção do sentimento, né? Quando o meu corpo se emociona, eu crio no meu campo de informação uma mensagem.
aonde eu vou me conectar com outras pessoas que estão na mesma Exato. situação mental que eu. E isso o que que faz? Cria um balde de caca, né? Porque a gente se conecta com todas as mentes que estão nessa mesma limitação de consciência. Então, é aí onde eu fico conectada nesse inconsciente coletivo que vai criando sempre mais do mesmo, e por isso que eu vou engordando, eu vou criando problema de pele, eu vou enrugando, eu vou envelhecendo, eu vou adoecendo. Por quê? Porque é uma carga de mentira muito grande em cima desse corpo, né? E ele precisa falar comigo de alguma maneira. E o que que esse corpo é? Lembra? Qual é o GPS do nosso corpo? Quando ele fala assim, ó, você está no caminho errado, presta atenção. As dores, o sofrimento, Uhum. né? Tudo que limita esse corpo, a doença. É assim que o corpo fala com a gente. Porque ele, nós estamos aqui por ele e para ele. Ele é o nosso, né? O nosso carro. Então, quando eu consigo entrar numa harmonia com esse corpo, onde eu entro numa coerência, aonde eu aprendo os meus sims e os meus nãos, eu vou libertando essas células desse corpo de toda a carga que eu trago ao longo de todas as minhas experiências, de todos os meus sonhos, no formato temporariamente humano. É verdadeiro isso para vocês? Muito verdadeiro. Hum. Então, cara, quando a gente vai tendo oportunidade de ver isso, a gente vai ficando tão leve quando você fala assim, nossa, que loucura, gente, isso nem existe. Eu não quero mais projetar nada nessa loucura, né? Uhum. Sim. O que mais é possível que a gente nunca considerou possível? Só fazendo essa pergunta sempre, o que mais é possível? Se tudo é um sonho, por que não sonhar o bom, o belo e o bonito? Por que É, não sonhar a riqueza, a abundância, você transbordar, ser bom com o outro, ajudar outra pessoa a se ver de uma forma diferente? uhum. Eu fiz essa pergunta para uma pessoa, né, esses dias, porque por que que você fica no negativo? Se você pode ficar no positivo. Entendeu? Se Veio o essa. gasto energético É, é o mesmo. isso. Falei, mas por que ficar no negativo? E a Se pessoa você, olhou para você com dois olhos estalados desse é, tamanho. se você pode ficar no positivo. Na situação que a gente estava conversando, veio, Tudo é o quê? como você fala, veio a consciência ali na hora, sabe? Mas você Aí a sabe, pessoa pegou e olhou para mim desse jeito que você falou. Sabe como se assusta. tivesse chacoalhado e Ela levou acordado? um choque de consciência. Ó, levou um choque. Você sabe, quando a mente está tão isso acontece com todo mundo. Quando a gente está num hábito mental tão grande que a gente criou uma falsa personalidade, onde a gente se identifica tanto com os pensamentos e sentimentos da mente, a gente não faz ideia que tem a possibilidade de fazer uma escolha diferente. Uhum, exatamente. Mas foi Entendeu? muito interessante isso daí na hora, sabe? Falei, Sim. muito legal. E é o que você está falando aí, completo. É. Vamos ler mais um pedaço? Acho que dá Vamos, tempo, dá. vamos. Capítulo 2: Curvando-se a um grão de areia. Então, o monge Subute, que estava no meio da assembleia, se levantou, desnudou o ombro direito, apoiou-se sobre o joelho direito, entrelaçou as mãos em reverência e se dirigiu ao Buda. Que grande consideração tem o Senhor! O Senhor sempre está preocupado com o bem-estar de seus estudantes e é generoso com seu ensinamento. Senhor, quando os homens e mulheres sinceros buscam iluminação, o que eles devem fazer e como devem controlar suas mentes? O Buda disse. Uma pergunta excelente, Subhuti. Se homens e mulheres sinceros buscam iluminação, é essencial que eles controlem suas mentes. Escute o que eu vou explicar como. Subhuti disse: Por favor, faça isso, Senhor. Estamos todos escutando.
Subhuti se levanta e, com os mais belos gestos, expressa sua reverência ao Buda. Do ponto de vista do Buda, todo mundo está desperto. Então, Buda, entre aspas, né, o que quer dizer Buda, ou desperto, é apenas uma palavra para si mesmo, uma palavra para Subhuti e também para cada um dos monges na plateia. O diálogo que se segue é entre Buda e o Buda, e é entre eu interno se encontrando consigo mesmo. Mais precisamente, não existe eu, e esse não eu se encontra consigo mesmo. Não existe outro, e esse não outro se encontra com o não eu. É meio confuso, né? Mas calma lá. As pessoas às vezes me abordam com esse tipo de reverência e sei que não é pessoal. Elas me procuram depois de um evento público quando estão muito emocionadas porque, através do trabalho, entenderam algo profundamente significativo. Elas me abordam com os olhos brilhantes, juntam as mãos e às vezes até se ajoelham e fazem reverência. Sei qual é a sensação da reverência e amo o que elas a estão experienciando, o que elas estão experienciando. O reconhecimento da mulher Byron Kate é apenas o reconhecimento da própria natureza verdadeira. Quer dizer, quando a pessoa chega nesse estágio, é porque ela está conseguindo se ver por um outro prisma. Por isso que ela fica tão extasiada. Não é só a pessoa, Byron Kate. Ela começa a se ver de uma forma diferente. Por isso que ela fica tão maravilhada, né? Não pode haver um eu na equação. É o reconhecimento delas próprias, pertence a elas, e com esse reconhecimento fico empolgada, percebe? Ela percebe que a pessoa está se vendo. Então ela aceita a reverência da pessoa na alegria. Sempre estou me curvando internamente aos pés de tudo e de todos, e entendo que qualquer coisa aquém disso é um estado de separação, porque existe julgamento. Quando alguém se curva à minha frente, sou eu quem me curvo e para quem se curvam. As duas posições são iguais, não há nada pessoal nisso, percebe? Porque as duas essências se encontraram. Então não importa se o corpo está de joelho, se o corpo está de pé ou não, não é a posição do corpo, é a posição da alma, da essência. Não seria diferente se eu me curvasse em reverência a um grão de areia. É um mergulho, uma fusão. É assim que experiencio a reverência. E é o eu, íntimo de, não consigo nem dizer. O eu íntimo de si mesmo. É simplesmente o eu íntimo. Isso é a verdadeira intimidade não dividida. Não há nada fora dela e nada dentro. É aquela, é como se a gente encontrasse com a divina essência, eu sou. Quando você se vê como parte do todo e de tudo e de todos, né? Deve ser muito delícia essa sensação. Humildade significa demonstrar esse tipo de reverência para a areia, para a poeira, para o som que está ouvindo no momento. Se nossas mentes estivessem claras, mostraríamos reverência a tudo no mundo, já que tudo é o Buda. O Buda é o desperto. Então, tudo sou eu, né? É isso, é disso que se trata a autorrealização. Você não consegue nem entender do que está se realizando. O pensamento de que você está percebendo qualquer coisa não é verdade. Está pelo menos uma geração de pensamento de distância da verdade. O que isso quer dizer, gente? Lembra como a gente fala, né? Que tudo o que eu estou vivendo hoje é o que eu desejei ontem. Não é verdade? Então, o meu eu de hoje, o meu hoje, é uma expressão do ontem. Então, quer dizer que eu estou vivenciando o meu ontem. É verdadeiro isso para vocês?
Pode explicar melhor, Gisele? Ficou meio contraditório. Então, aqui quando ela fala assim, ó, o pensamento de que você está percebendo qualquer coisa não é verdade. Está pelo menos uma geração de pensamento de distância da verdade. Isso também decorre por quê? Porque o que você está vendo vem de acordo com o que você acredita, com o que está armazenado no seu subconsciente, que está muito limitado pelos conceitos, definições, crenças, ponto de vista, julgamentos que você aprendeu. É verdade? Uhum. Então, se você aprendeu, não foi você que pensou isso, não foi você que criou isso. Você está repetindo um padrão, percebe? Sim. Isso é um ponto. E um outro ponto é que tudo que você está experienciando hoje foi o que você pensou ontem, não é verdade? Por exemplo, o Joe Dispenza não fala para você ter uma memória do seu futuro desejado? Sim. Então, se você está criando uma memória do seu futuro desejado, então você está no passado quando você alcança isso. Porque você está desejando hoje e amanhã você consegue. Você materializa amanhã o que você desejou hoje. Tá percebendo? Uhum. Então, o que você está vivendo hoje é o sonho que você teve ontem. Mas hoje pode ser que isso já não seja tão importante, tão interessante, tão, né, tão desejado para você como foi ontem. Quem aqui Ah, já entendi. teve o desejo de alguma coisa tão grande que você queria, 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 e depois chega um momento que você esquece. Aí um dia, pimba, aquela coisa surge na sua vida. Você fala, nossa, eu quis tanto isso no momento passado. E de repente, olha aqui. Ah, tudo bem. Não é? Uhum. Para mim já tive várias coisas. E você Sim. fala, nossa, eu quis tanto isso antes, gente do céu, nem sabia. E de repente aquilo surge na sua vida de uma forma e você fala, ah, então era assim que era ter isso? Era essa a sensação, então, que era ter isso? Percebe? Uhum. Sim, Você está vivendo um sonho seu do passado. E aí, o legal da essência, no meu interessante ponto de vista, do presente, do hoje, que é o que ela vive, a plenitude de tudo. Você está varrendo uma casa e você está ali plena, fala assim, puxa, que legal, né? Que eu tenho uma casa. Como é que está a minha presença aqui? O que eu estou experienciando varrendo uma casa? O que eu estou experienciando, né? Esse exato momento, essa oportunidade de estar podendo existir num sonho. Essa é a grandeza, né? E aí você não fica na expectativa de um futuro. Claro, você vai ter os seus sonhos, que o sonho é o que molda tudo isso. O ser humano, ele, ele é sonho por essência. Um adendo, né? Por isso que quando as pessoas, eu vejo as pessoas que acreditam no marxismo, elas não entendem que nivelar o ser humano nunca vai ser possível. Nunca vai ser possível que todo mundo viva igual, numa casa determinada, num dinheiro igual. Gente, não existe isso, porque sem sonhar, sem ser ávido por experiência, a alma é ávida por experiência, né? É uma verdade. Então, não tem como. Você limita, você mata a essência do ser. Então, nesse sentido que você entendeu como que é? Ou então, a gente está, porque nós ainda estamos atravessando, nós estamos numa quarta dimensão, mas ainda existe um delay entre você desejar e você manifestar. Nesse delay que a gente está no passado, entendeu? Entendi agora. Então, tem várias coisas que vão levando para o mesmo caminho. É verdadeiro isso para vocês? Vocês conseguem ver isso como algo que possa ser uma verdade, que vá trazer mais sim, luz, sim, sim. né? Ah, é bem legal esse livro.
Subhuti diz que o Buda está preocupado com o bem-estar de seus discípulos. Essa também é minha experiência, embora eu não veja ninguém como discípulo. Para mim, há apenas amigos. E estou preocupada apenas se eles estão preocupados. A preocupação deles é toda a preocupação que resta em mim. Quando me fazem uma pergunta, como devo praticar a investigação? E se um passatempo, ou se um pensamento estressante ainda me parece verdadeiro depois que eu investigo? Eu os vejo como eu confuso. Eu os vejo como Kate costumava acreditar ser, sofrendo sem saída. Eu daria a essas pessoas tudo o que tenho. A pergunta é necessária, assim como a tigela do pedinte. Olhe só. Por que que a pergunta é necessária? Porque quando eu faço um questionamento, eu acalmo a mente, né? Quando eu faço uma pergunta sobre o pensamento que eu estou tendo, a quem pertence isso? Na hora que você falou isso, eu já lembrei. A quem pertence isso? Quando você pergunta, lembra que eu falei que a gente se conecta com o inconsciente coletivo, que está na mesma consciência de mim? Então, eu os pensamentos estão todos entrelaçados, porque os pensamentos não são criados na cabeça, né? Não é no cérebro que é criado o pensamento. A gente acessa via Wi-Fi, né? Porque nós somos uma projeção aqui, né? Então, se algo está me estressando, é porque não existe verdade ali. Então, se eu paro, respiro e faço uma pergunta, o que é isso? A quem pertence isso? A mente faz assim, ó. Na hora Faz mesmo. ela dá uma freada que parece que você pisou no freio, porque ela não sabe responder. Quando você questiona o pensamento dela, né? Esse é o trabalho que ela vai mostrar aqui. Uhum. Sim, sim, ao despertar de quem a gente, sim, ao quem a gente realmente é, né? É para isso que a gente acorda de manhã e fala, gratidão, universo, por mais este dia. Quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei, né? A pergunta é necessária, assim como a tigela do pedinte. Grifem esse lugar. É necessário para a mente iluminada, ela é a mente iluminada e se acendendo. Por que que a gente faz uma questão? Quando a gente questiona, quando a gente fala que a mente é louca, que a mente é insana, que a mente mente, quem mente é esse pedaço da nossa mente condicionada, porque ela faz tudo para se manter viva, porque ela é uma inteligência, né? O subconsciente, ele não pensa. Essa mente poderosa que arquiva tudo, ele não pensa, ele simplesmente executa. Se eu tenho um pensamento repetido sempre, ele vai executar aquilo que eu estou dando atenção e pronto. Entendeu? Por isso que quando eu questiono, eu também, se eu verbalizar, melhor ainda, porque o subconsciente, quando ouve a minha voz, ele fica mais em alerta ainda. E quando eu questiono, eu estou dando para esse subconsciente a liberdade de expandir. Por isso que quando eu me desfaço de crenças limitantes, que eu expando a minha consciência, eu expando o universo. Porque eu dou a possibilidade do todo se mostrar mais, né? Para todos. O Axis fala que quando eu me liberto de um pensamento limitante, de um sentimento limitante, eu libero pelo menos 250 mil pessoas que estavam na mesma frequência que eu. Já pensou? É muita gente, Nossa, né? Não é mil, muito bem. é 250 pessoas que estavam na mesma frequência que eu, no mesmo pensamento.
E agora você imagina, se eu libero elas, elas também têm esse tanto de pessoas. Vai somando aí, quanto que dá isso? Vai dar uns 250 mil. São mais até, entendeu? Entendi. Por isso que quando eu trago a responsabilidade para mim sobre tudo que está na minha existência, não é culpa, a responsabilidade, eu me liberto desse inconsciente coletivo, se eu tiver na permissão, claro, e eu dou a possibilidade daquele espaço que eu abri ali, das outras pessoas também poderem sair por ali, se elas estiverem na mesma escolha, entendeu? Eu Uhum. abro uma fenda no tempo, um além no tempo. É como se eu cortasse, sim, só assim que estamos na consciência. E é como se eu cortasse um fio, né? Um plug. Ah, e se as pessoas não me fazem perguntas, nunca me preocupo com o bem-estar delas, porque sei que todo mundo está perfeitamente bem. Qualquer que seja o sofrimento aparente pelo qual possam estar passando. Então, Subhuti fez uma pergunta ao Buda, e é uma boa pergunta. Há homens e mulheres que querem realmente ir além de si mesmo. Há homens e mulheres sinceros que querem ser livres do sofrimento. Eu era uma dessas pessoas, mesmo sem perceber. Testei o que acontecia quando eu não respondia aos pensamentos de eu quero, eu preciso, eu não devo, eu devo. Testemunhei o mundo além dessas exigências aparentes e descobri que nenhuma delas é verdade. Nenhum desses pensamentos resiste à investigação. Por quê, gente? De quem é que faz esse pensamento, essas perguntas? Ou melhor, essas afirmações? O ego. Tudo. E é o sentimento de escassez. Eu quero, eu preciso, eu não devo, eu devo. Tudo vem da escassez. Quando eu olho para a falta daquilo, é como se eu não tivesse aquilo, como se eu não fosse aquilo, como se eu não tivesse direito daquilo. Entendeu? Então, quando eu questiono o pensamento, eu estou questionando o meu ego. Eu estou questionando os arquivos que eu trago comigo no subconsciente. E quando eu entro de frente, que eu questiono isso, eu consigo perceber qual é a crença que está por trás desse pensamento estressante. Qual é o medo que está por trás lá, né? Quanto mais eu questiono, eu descubro uma crença. Aí eu vou trabalhando essa crença e tem uma crença que criou essa crença. E lá vão as camadas da cebola. Sim, as personas que a gente se identifica. Ah, nenhum desses pensamentos resiste à investigação. Você poderia descobrir isso até tentando por 24 horas com uma refeição. Alguém pode lhe dar uma pequena tigela de arroz, o bastante para 24 horas, e a mente, eu sei, diria: isso não alimenta o suficiente. Ainda estou com fome. Estou fraco demais. Vou ficar doente. Vou morrer. Mas quando você permite que cada pensamento seja recebido por isso é verdade, a vida vai se revelando. Qual é a verdade aqui? Como eu pergunto, né? Com o tempo, você vai se ver terminando cada pensamento com um ponto de interrogação, não um ponto final. Você vai conseguir descansar na iluminação sem fim da mente. Eu não sei. Você vai conseguir descansar na iluminação sem fim da mente. Eu não sei.
É bem legal, né? Tem uma frase, parece que fala que a nossa vida seja mais ponto de interrogação do que ponto final, né? E é bem legal, porque quanto mais a gente questiona, mais a gente se desapega, mais a gente se desapega do que a gente acredita ser sofrimento. Quando despertei para a realidade, tinha filhos com necessidades, imóveis com necessidades, um marido com necessidade e, e pessoas com necessidades ao meu redor, e nada disso se revelou ser verdade. Nem mesmo a fome era verdade. Eu testei. Descobri que não precisava de comida e que ninguém nunca precisava de mim. E com a perda de tudo isso veio ainda outra perda do eu. Ele se desenrolou no mundo. A casa havia desaparecido, os filhos haviam desaparecido, o marido havia desaparecido, não tinha nenhum eu para perdê-los. Tudo, sem exceção, era mais bem cuidado sem uma Kate. Tudo se encaixava em uma função mais elevada, do modo mais bondoso. Todo mundo da família se tornou meu mestre, me el- eliminando do processo. A pergunta de Subut é boa, mas há algo relevante, confuso na forma como é estruturada, já que ele perguntou como controlar a mente. É uma pergunta natural. No mundo dos sonhos e no mundo do sofrimento, a mente parece caótica e as pessoas acham que ela precisa ser controlada. Algumas pessoas dariam qualquer coisa para saber como controlá-la. A mente nunca pode ser controlada, ela só pode ser questionada, amada e acolhida com entendimento. Você não controla a mente, nunca você vai controlar, né? A gente pode ter. O que é gerenciar essa mente? Gerenciar essa mente é justamente isso, né? Que a gente fala. Quando você gerencia os seus pensamentos, é você questionar o que esse pensamento está criando de bom para mim. A gente já falou sobre isso. Esse pensamento está me trazendo algo de bom? Sim ou não? Se não tá, para que eu estou perdendo meu tempo alimentando esse pensamento? Para quê? Né? Não é uma coisa insana? A mente é como uma criança indisciplinada. Como crianças não amadas, pensamentos chegam um atrás do outro para nos importunar e exigir nossa atenção. Olha só que interessante isso aqui. Como crianças não amadas. Todos nós sofremos por quê? Porque de alguma forma, por que que a gente se tornou tão refém da mente? Porque a gente se sentiu alguma carência na infância, não é? Porque a criança leva tudo para o pessoal. Então, essa coisa de levar para o pessoal arquivou nesse subconsciente uma forma deturpada de interpretar pessoas e situações, certo? Por isso que criou em nós um falso eu, uma falsa personalidade. É verdadeiro isso para vocês? Então, essa criança indisciplinada, essa mente indisciplinada que a gente foi colocando lá um monte de coisa nela, arquivando, né? Ela faz de tudo para se manter viva, né? Criança birrenta que deita no chão e bate o pé, faz aqueles, né, aqueles escarcéu, aquela coisa horrorosa. Por quê? Porque não teve verdade, não teve pulso, não teve limite, não teve determinação. Nossa tarefa é discernir, saber a diferença entre um argumento interno e um estado em que estamos abertos a ouvir e a receber. O sofrimento surge quando tentamos controlar a realidade, quando achamos que somos a fonte e não uma imagem no espelho, ou que somos mais ou menos que qualquer coisa refletida no espelho, né? Mas tudo no mundo é igual, tudo é um reflexo da mente, né? O universo é mental, a primeira lei do Kybalion, né? A lei hermética. Podemos controlar a mente apenas até esse ponto.
Quando um pensamento surge, podemos simplesmente notá-lo sem acreditar nele. Olha que coisa! Simples assim. Podemos notá-lo com uma mente questionadora. O pensamento, que eu grifei um monte aqui, o pensamento que se afirma e quer ser acreditado vem da mente eu sei, né? O ego. A suposta mestre. O questionamento vem exclusivamente do discípulo, a consciência, né? Na mente questionadora, nós experienciamos um fluxo. Não há interrupção, não há limite, né? Controlar é apenas uma questão de notar. O que é notar? Eu até escrevi aqui embaixo. É descobrir qual é o seu ponto de vista e a sua crença sobre isso. Você percebeu um, um pensamento estressante de algo. Você foi numa festa e falou: Nossa, aquela pessoa está falando mal de mim. Pronto. É um pensamento estressante, não é? E aí você vai e começa a falar: Peraí, respira. Tem uma verdade aqui? Qual é a verdade aqui? A verdade é o meu ponto de vista sobre isso. Quer dizer, qual é o tamanho do meu auto-amor, do meu autocontrole, do meu sims e nãos? Quanta É importância eu dou para o outro isso, mais do que a mim mesmo? a palavrinha da importância. Está dando Sim, importância. sempre a importância. O que eu Uhum. estou dando importância aqui, né? Além de ser generoso comigo. Aí eu escrevi aqui: a mente muda pode ser controlada, ela só pode ser questionada, né? A mente nunca pode ser controlada, ela só pode ser questionada, amada e acolhida em entendimento, né? Que é a consciência. Você chamou isso de um diálogo entre o Buda e o Buda. Poderia falar mais a respeito? O Buda é sempre generoso. Não há nada que ele reteria, porque para ele dar é receber. Ele está sempre falando apenas consigo mesmo. Toda essa sutra, todo esse sutra é o eu, a consciência que é mais precisamente chamada de não eu, né? É a não identificação com o ego, certo? A não de identificação com esse eu mental, discutindo consigo mesmo. O outro, entre aspas, aparente, a pessoa com quem estamos falando é uma autoimagem. Aí vem, né? Se eu entrei na festa e falei, ah, aquela pessoa tá falando mal de mim, é porque a minha autoimagem é muito baixa. E o meu campo de vibração está escrito o quê? Então eu tô tá umas luzinhas piscando aqui. Me julguem, falem mal de mim, porque eu gosto, porque eu não me amo. Eu falo mal de mim o tempo inteiro. Então é essa mensagem que eu estou enviando, né? E aí eu reclamo, eu sofro porque eu estou recebendo o reflexo do que eu penso e sinto sobre mim. É Olha, é isso. foda isso, né? Mas é real. É verdadeiro isso para você, né? Ahn, um, não há nada, não há nada fora da nossa percepção, ou percebemos algo, ou imaginamos que existe, né? É que o Axis fala, né? Quando algo é um fato de verdade, então não tem julgamento. Por exemplo, você fala assim, às vezes uma pessoa fofoqueira. Você fala assim, ah, essa pessoa é fofoqueira. É um fato. Isso não é um julgamento, é um fato. Pronto, né? É essa a questão, né? Não há nada fora da nossa percepção. Ou percebemos algo, ou imaginamos que existe. Tem diferença entre você perceber alguma coisa. Ah, tá, aquela pessoa tá falando mal de mim, mas tudo bem, é o ponto de vista dela. Às vezes ela tá me achando o máximo, tá com inveja e tá falando de mim. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, entendeu?
é eu não dar a importância. Eu tenho que ser a coisa mais importante para mim, né? Se a gente chegar nesse entendimento e nessa escolha, a gente diminui muito ou até acaba o nosso sofrimento. É um trabalho, né, Gi? É um trabalho, Sim, né? e é uma escolha contínua e constante, não é? Uhum. Ahn, Se posso ouvir uma pergunta, ela está dentro de mim, vindo de dentro de mim. Não há um lá fora imaginado, é imediato. Não há distância nisso. E responder a própria pergunta, como o Buda responde a pergunta do Subhuti, sabendo que ela é uma pergunta dele mesmo. É o que o amor faz, sempre a serviço de si mesmo. Então, olha, gente, é muito importante aqui uma coisa. Tudo que uma pessoa faz para mim, tudo que acontece, sou eu que estou pedindo por isso, na minha inconsciência de mim. Não adianta fazer essa cara feia, não. Sou eu que estou pedindo isso na inconsciência de mim mesmo. Até que eu acorde que isso não é importante para mim, que eu já aprendi o que eu tinha que aprender, que nada existe além daquilo que eu imagino, que eu sonho. Por isso que quando você fala, qual é a verdade aqui? Você alcança algo que faz assim, "Ah, não tem verdade. Não tem verdade, só tem uma expressão. É verdadeiro isso para vocês? Pode ver, tudo é, como é que fala? São ferramentas de autoconhecimento. Se algo está acontecendo, eu criei isso. Se eu criei isso, para que eu criei isso? Que consciência isso traz para mim, sobre mim? Essas minhas perguntas são até melhores que a da Kate. Você entendeu? Se eu criei isso, e é fato que eu criei, se é um espelho do meu subconsciente, eu projetei isso, eu criei isso. Para que eu criei isso? Que consciência isso traz para mim sobre mim, né? Uhum. Ahn, não há distância nisso. E responder a própria pergunta, como o Buda respondeu ao Subhuti, sabendo que ela é uma pergunta dele mesmo, né? Que é o amor. É o amor que o faz, sempre a serviço de si. Então, a consciência maior sempre diz sim a tudo aquilo que eu peço pelos pensamentos e sentimentos da minha crença, mesmo isso sendo inconsciente, porque é por amor a mim, para que eu acorde sobre mim, né? O outro é grato naturalmente, já que o outro é sempre um reflexo do meu próprio eu. Eu não pediria nada a mim mesma que estivesse além de mim. Isso é sempre gratificante e é a mente límpida, amada, sempre em expansão, esticando-se, elevando-se como beleza, bondade, criação sem limite. Não é nem mente aí, né? Eu acredito que seja mais a essência, mas tudo bem. A mente acompanha a essência. Não responder seria limitar tal majestade. Quando as perguntas surgem, as respostas não exigem esforço, mas a qualidade da resposta depende do aluno. Porque as pessoas falam assim: ah, mas você fala assim com todo mundo? Não, não estou falando aqui de mestre. Não, né? Você conversa sempre, traz a consciência de acordo com o que a pessoa pode receber, né? Então, a resposta sempre depende do aluno. O aluno, quanto mais ele instiga, mais ele, né, mais, quanto mais está no campo, mais essa pessoa recebe, né? Se estou com alguém que acha saber alguma coisa, ele se limitou, e minhas respostas refletem essa limitação. Olha só.
Mas se o aluno pergunta com uma mente realmente aberta, a resposta é livre. Ela vem da fonte infinita. Por isso, em 31 anos, nunca me cansei de pessoas me fazendo as mesmas perguntas repetidas vezes. As perguntas são sempre novas. Deixa eu ver aqui. Vocês querem parar aqui? Ah, acho que sim, né? Né? Então a gente Né? parou aqui. Por que você, como disse, se curvaria a um grão de areia, tá? Página Tá. 39. É, foi bem profundo a leitura de hoje, mas eu acho que. O que vocês estão achando desse livro até aqui? Muito Muito bom. bom, reflexivo, questionador. Sim, É, Uhum, gostei que também. essa analogia que ela faz com o Buda é, foi a forma como ela encontrou de expressar o que ela alcançou como consciência, né? Porque ela uhum, vai sempre ali trazendo uma analogia para ela poder explicar o tanto. Porque o Buda foi um iluminado, ela podia ter escolhido a figura de Jesus, mas o Buda é uma coisa assim mais, parece que mais fora, né, de um contexto religioso. uhum, Mas é essa consciência que eles alcançaram do não eu, né, quando você já não tem mais essa identificação com o ego, com essa, com os pensamentos e sentimentos dessa mente, né? É como sair da Matrix. E aí, esse Matrix nada mais é, no meu entendimento, Matrix nada mais é do que o condicionamento do meu subconsciente, onde eu fico uhum, preso naquilo sem fim, né? Como se eu estivesse numa esteira, andando sempre no mesmo lugar. Quando eu questiono esse lugar onde eu estou, que eu falo, uau, que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Que nem diz o Axis, né? Se eu posso mudar, tudo eu posso mudar. Como eu mudo isso? É essa questão do como mudo isso. É reprogramação, né? A gente tem que Sim, partir para isso, para reprogramar, sair da programação uhum, e fazer essa mudança. e o que eu vejo mais nitidamente hoje, mais que tudo, é você não entrar em combate com essa programação. É você entender que existe algo ali, mas que você não precisa mudar aquilo. Você não tem que brigar com aquilo, você não vai entrar em reação com aquilo, nem em reatividade, nem reagir. Uhum. Você vai entender que você pode criar algo totalmente diferente com a consciência que você tem hoje, né? Sim, Isso você não tem que curar a criança interior, nada. Você tem que perceber que aqui no meu interessante ponto de vista, que essa criança nada mais é do que suas memórias emocionais, né? Suas memórias emocionais que estão ali judiando, e quando você olha para essas memórias e você percebe os sentimentos que tem nessas memórias, e você questiona esse sentimento, né? Que nem ontem mesmo eu estava tomando banho, eu estava lembrando de uma coisa. Quanto tempo eu sofri querendo que determinadas pessoas gostassem de mim dentro da minha família? Nossa, anos! Ai, naquele embate de fazer aquela pessoa me amar, gostar de mim, me receber. Aí eu fiz uma pergunta: que diferença isso faz ou fez para mim? uhum. uhum, Nenhuma. Nenhuma. Porque era dela, não é seu, Mas né? mesmo assim, gente, que diferença se você está aqui para se desfazer de um monte de tralha que você traz, né? Que essa mente não morre. Se você está aqui para perceber o que está ali e ir ressignificando as coisas, você percebe que, na verdade, o que flui do amor e da verdade, da leveza, é o que importa. Fora isso,
Tchau e benção. Não me pertence. Que eu vou ficar forçando com, né? Como se você tivesse comprado um carrinho daqueles que você puxa assim e vai trazendo aquele monte de coisa junto. E você fala assim: Uau, cara, você quer realmente estar aí nesse carrinho? Não? Então sai daí, cara, anda aqui do meu lado. Se não quer também, tchau, fica aí, né? Uhum. É. Mas aí a questão é que a gente precisa entender é que essas memórias, a gente não precisa ficar acessando essas memórias emocionais, Não, ainda mais que são muito pesadas. Então conta histórias. a gente tem que estar na presença, como você disse, a gente não tem que reagir também, mas a gente tem que estar na presença do agora, esquecer isso, porque se a gente ficar vivendo o passado, que futuro que a gente tem? Nenhum, nenhum. E nunca, nem futuro e nem presença. Se Nem você não está no presente. presente, não tem futuro. Não Mas tem. é assim, esquecer, a gente não esquece. O que que a gente tem que fazer é justamente tirar a carga emocional dessa memória para que isso se transforme numa lembrança. Numa lembrança que você vai lembrar É. e vai falar, uau, né? Nossa, passei por isso, né? Essa pessoa foi Uhum. importante, essa não foi, dei tanta importância para essa não, lá, lá. Sim. Tem uma memória que você está vendo como você está caminhando, né? Uhum. Sim. Mas essa questão do agora, de você. O maior desafio nosso é estar no agora, né? Porque a É, mente não nos deixa, esse pedaço da mente condicionado, né? é. Porque todo o sistema, o meio, não nos deixa ficar sós, ficar tranquilo, entrar para dentro, nada que você escute de fora te traz para isso, a não ser determinadas pessoas, porque tudo é jogando pro sentimento, né? Aquele Uhum. sentimento de ansiedade, meu Deus, ai, a ressonância Schumann, ai, meu Deus, tá tendo terremoto, aquele avião caiu, aquelas pessoas, não sei o quê. É só isso. É. Frio é o ninho, vai trazer chuva, vai trazer inundação, não sei o quê. Só É só pressão, né? isso que a gente Pressão. vê, Pressão. né? Uhum. E aí, quando você fala, vamos esperar para ver, tá tudo certo. Uhum. É. Quando a Isso. gente não se alinha, nem concorda, nem resiste, nem reage. Olha só que interessante. Quando eu não resisto, nem reajo, Uhum. muito menos me alinho e concordo. Quer dizer, eu estou no caminho do meio, eu estou neutro, onde eu não tenho julgamento, onde eu Uhum. não vou nem para um lado nem para o outro, não pendo, eu fico ali em cima do muro, não é bem em cima do muro, eu fico na posição onde eu consigo ficar de fora, Deslumbrar me frutos. tornar o Uhum. meu próprio observador. Sim. Não é você estar em cima do muro, é você estar numa Uhum. posição estratégica de poder olhar Uhum. para que você consiga ver de uma forma diferente. Justamente isso. Como posso olhar para isso de uma forma diferente? Essa mata tudo e qualquer pergunta, É. não é? Ah, Verdade. tá. Se você não perguntasse nada, você podia respirar e falar assim: se eu não estivesse olhando para isso desse jeito, como eu poderia estar olhando para isso? É. Verdade. Né? Você já ia estar num outro lugar. Sim. E aí, gente, linda, como foi? Alguém quer falar alguma coisa? Vai, Geivana, meu secretário aleatório. Ah, foi muito bom, muito bom. Apesar que hoje foi um pouquinho mais complicado de entender, mas foi bom. Mas eu acho que eu ajudei um pouco, não? Uhum. É, o Assim, livro é com bem certeza. complexo. Tem os pontos que você, se você não tem, você fica meio. Mas acho que deu para seguir. Isso, porque Ah, ela cita uhum. muito a questão do grão de areia, né? O grão de areia se conforma onde está, mas aí não é conformismo isso? Mas não é questão disso, ela ainda vai chegar, ela vai falar mais sobre isso. É você reverenciar esse grão de areia por você saber que ele faz parte do todo e que não é o montante da praia é mais importante do que aquele grão de areia. Não existe diferença, entendeu?
Sim. Uhum. Não é essa questão de você falar que você vai ficar ali, não, não, não é. É você entender a importância que você tem. Se você é um grão de areia, sem você, aquela praia não seria praia. Entendi. Você entendeu? Hum, Porque essa praia gigantesca é formada por pequenos grãos de areia. Se não existisse o grão de areia, não existiria a praia. Uhum. Entende? Então, Sim. Sim. a onda não é mais importante que o mar. E nem menor que o mar. Ela faz parte. É como se fosse um pensamento do mar. Vai e volta, né? Se a gente Tudo é Então, tudo é conseguisse. influência, né? contribuição. Hã? Tu fala Que assim, você tudo é falou? contribuição. Sim. Tudo é Se a gente, contribuição. se a gente conseguisse respirar diante de uma situação estressante ou um pensamento, simplesmente parar, tocar o coração 3 vezes, eu acalmo a mente e acesso a divina presença. Aí eu entro em coerência. Aí o meu entendimento se amplia. É verdade? Uhum. Gratidão. Gratidão. É, se vocês quiserem questionar alguma coisa, perguntar, a gente pode responder lá alguma coisa que eu puder, que eu souber, claro. Mas eu acho que sempre, né, quando você tem uma visão de outras coisas que você, né, do livro A Escola dos Deuses, que eu esqueci aquela hora, é fantástico esse livro. Esse, para fazer uma escola, um clube do livro, ia chão, certo? Quando você tem várias referências, aquilo expande a consciência, então fica mais fácil de você trazer uma outra analogia para a pessoa poder entender de um outro ponto, né? Certo, amados? Gratidão pela Certíssimo. presença, foi muito bom Gratidão. estar Obrigada. com vocês. Obrigada. Foi Gratidão maravilhoso. pelo espelho que eu estou vendo aqui. E a gente se vê daqui 15 dias. Sim, Fiquem bem, você na também. divina presença. Namastê. Namastê. Obrigada pela Gratidão. conversa. Olá, Gratidão. você apareceu, Rosilene. Sim, O que você achou? eu achei fantástico. Assim, eu já li o livro no passado. Eu li ele me deliciando, né, aos poucos, bem devagar, porque ele trazia muito, muito profundo, né? É, Assim, aquela leitura sem querer acabar a ler, sabe? Lendo devagar para não acabar o livro, de tão bom que é. é muito bom mesmo. Bom também a sua presença aqui, viu? Tá, Gratidão, muito obrigada. bom. Esteja sempre. Tá, É isso obrigada. aí, amados. A gente se vê. Então tá. Com Tudo Deus. bem, Até mais. Nina? Tudo. E Então, você? tudo ótimo também, Ah, então graças. tá bom. Saudade. Ah,